Antes de reclamar da colheita, reflita sobre o que você tem semeado. Que a vida aqui na Terra é repleta de injustiças, você já sabe. Não precisa que eu te lembre disso. Certamente você é capaz de trazer à memória situações, momentos da vida em que, apesar de você ter buscado agir com justiça, com bondade, com amor, você foi tratado, recebeu de volta injustiça, maldade, perversidade. Nossa existência nessa terra estará sempre sujeita a isso, às injustiças, às maldades, às perversidades. Um mundo que nem sempre vai nos tratar de forma boa, justa e amorosa, ainda que nós tenhamos feito isso e ofertado isso, dedicado isso às outras pessoas. Mas hoje eu quero trazer para a nossa reflexão um alerta. Porque nem sempre essas situações ruins que acontecem e que vêm sobre a nossa vida são assim tão injustificáveis. Hoje eu quero te alertar para o perigo de que talvez você esteja colhendo tempestades que você mesmo plantou e não tenha se dado conta. De que você mesmo talvez seja o responsável pela destruição que hoje está colhendo na sua vida. E isso que isso aconteça sem você se dar conta, isso sim, é muito triste, é muito perigoso e é importante que você esteja atento ao que você tem semeado, para que lá na frente você não se pegue reclamando de uma colheita que você mesmo plantou, que você mesmo semeou. Hoje nós lemos o texto de Oséias, do capítulo 5 ao capítulo 9. E nesse trecho o profeta continua anunciando as palavras de condenação e os porquês dessa condenação do Senhor contra Israel e também contra Judá. E é interessante, me chamou muita atenção nessa leitura de hoje, como o profeta insiste em demonstrar ao povo, o Senhor, na verdade, através do profeta, insiste em deixar muito claro a esse povo que todo julgamento, tudo que eles estavam para passar, toda a destruição que eles estavam para experimentar, tudo que viria a seguir, era consequência das próprias ações, das próprias escolhas do povo. Nada que viria, nada do que eles enfrentariam a seguir era infundado, era injustiça, era fruto do acaso. Não. Eles estavam recebendo um juízo, um castigo por algo que eles mesmos fizeram. E essa é a questão sobre lidar com os dias ruins. Pra gente, é muito mais fácil achar que todo dia ruim, toda circunstância difícil seja fruto desse mundo mau e injusto. Para muitas pessoas é muito mais fácil colocar na conta da injustiça os dias difíceis, as tempestades, os vendavais, e não se dar conta e não se atentar para o fato de que talvez eles mesmos tenham semeado esses ventos e agora estejam colhendo as tempestades. Inclusive, essa é uma analogia que o próprio profeta, que o próprio Senhor faz ao povo. Deixa eu ler um trechinho que, para mim, exemplifica bem essa leitura de hoje. Capítulo 8, a partir do verso 2. Olha o que o profeta escreve. Olha o que o profeta anuncia. Agora, Israel clama a mim. Socorre-nos, pois és nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem. E agora o inimigo os persegue. Nomearam reis sem que eu consentisse. E escolheram príncipes sem a minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro. E assim provocaram a própria destruição. Ó Samaria, rejeito o bezerro que você fez. Minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? Esse bezerro que você adora, ó Israel, foi feito por suas próprias mãos. Ele não é Deus. Portanto, deve ser despedaçado. Semearam ventos e colherão vendaval. O profeta diz para o povo, olha, você agora, Israel, está diante do castigo, está diante da execução, né, desse castigo de Deus, e agora você clama ao Senhor. Ó Senhor, socorre-nos, pois o Senhor é o nosso Deus. Mas vocês, israelitas, vocês rejeitaram o bem. Por muito tempo vocês rejeitaram o bem. E agora o inimigo está perseguindo vocês. Mas antes disso, vocês nomearam reis sem o consentimento de Deus. Vocês escolheram príncipes sem a aprovação de Deus. Vocês fizeram ídolos de ouro, ídolos de prata.
para adorar, vocês provocaram a sua própria destruição. Esse bezerro que vocês adoram aqui em Samaria, vocês fizeram com as suas próprias mãos, é o bezerro que vocês fizeram. E agora, a ira do Senhor arde contra vocês por causa disso. Até quando? Olha a pergunta, até quando você será incapaz de se manter inocente? Israel agora clamava ao Senhor por misericórdia e não se dava conta de que durante todo esse tempo foram incapazes de se manterem inocentes. Esse bezerro que eles adoravam, que agora o Senhor despedaça, foram as sementes de vento. E dentre tantas atitudes perversas que eles tomaram, foram as sementes de vento que eles saíram semeando. E por isso agora colhiam vendaval. O povo de Israel construiu muitos altares, ele segue dizendo no capítulo 8, né? Você construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Porque os altares que antes foram construídos para o Senhor foram transformados em altares de idolatria. E embora eu lhes tenha dado as minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Se a gente volta no início da nossa leitura, lá no capítulo 5, olha como o profeta vem anunciando a Israel: você me abandonou, se prostituiu, está inteiramente contaminado. A prostituição domina o seu coração e você não conhece o Senhor. Quando vierem com seus rebanhos e gado para oferecer sacrifícios ao Senhor, não o encontrarão, pois ele se afastou deles. Israel se afastou de Deus de tal forma que quando eles vierem com seus rebanhos para oferecerem sacrifício, eles vão se dar conta de que Deus não está mais lá para receber esses sacrifícios, porque eles se afastaram do Senhor. Os líderes de Judá são trapaceiros, são ladrões. E aí ele começa a listar uma série de pecados, de perversidades que o povo vinha cometendo. Os líderes de Judá são trapaceiros, são ladrões. O povo está decidido a adorar ídolos. Quando Israel e Judá viram como estavam doentes, Israel se voltou para a Síria, para o seu grande rei, mas ele não foi capaz de curá-lo. No momento da dificuldade, quando Israel se viu no momento difícil, ele se voltou para quem? Para o Senhor? Não, ele se voltou para a Síria, foi buscar a ajuda do rei da Síria. E só então, quando ele não foi capaz de ajudá-lo, é que eles se lembraram do Senhor. E o Senhor diz: então eu os levarei embora e não sobrará ninguém para resgatá-los, pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. No capítulo 6, ele continua dizendo, o Senhor declara para esse povo: eu quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Eu quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança, traíram minha confiança. No verso 11, ele termina o capítulo 6 dizendo: ó Judá, uma colheita de castigo também espera por você, embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. O verso 1 do capítulo 7, ele diz: eu desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. O Senhor está dizendo com todas as letras: vocês estão colhendo juízo, vocês estão colhendo castigo, porque foi isso que vocês semearam. Esse castigo, esse juízo, não foi algo que veio do pensamento aleatório de Deus, da maldade do Senhor, porque o Senhor estava entediado e resolveu dar uma agitada no tabuleiro. Não, esse tempo todo, ao longo desses séculos, o povo se afastou de Deus, se esqueceu do Senhor, foi perverso em todas as medidas possíveis. Eles provocaram a própria destruição e por isso agora eles estão colhendo castigo. Não é algo aleatório que caiu no colo do povo. Estão colhendo aquilo que semearam. Por mais que o Senhor tivesse o desejo de curá-los, o Senhor diz que embora eu quisesse restaurar a situação do meu povo, eu desejo curar Israel, mas os seus pecados são grandes demais. Ele segue dizendo no capítulo 7, o seu povo não percebe que eu os observo, está cercado de seus atos pecaminosos, e eu vejo todos eles. Esse povo de Israel foi tolo, esse povo de Israel mostrou que não tinha juízo, nos momentos de dificuldade buscou a ajuda do Egito, buscou a ajuda da Assíria. O texto chega a dizer que a expressão que o texto diz é no verso 16 do capítulo 7, olham para toda parte, menos para o Altíssimo. E esse povo que fez tantas maldades, que se perdeu de tantas maneiras diversas,
não clamou, em momento algum, não clamou ao Senhor com coração sincero. É o que ele diz no verso 14 do capítulo 7. Em vez disso, gemem angustiados em suas camas, cortam-se ritualmente, suplicam por trigo, por vinho novo, mas de mim se afastam. Eles clamam, eles esperneiam, eles estão reclamando do que eles estão colhendo, estão incomodados com a tempestade, mas em momento algum perceberam os ventos que vinham semeando. E em momento algum clamaram ao Senhor com sinceridade, com arrependimento sincero, real. Eles provocaram a própria destruição e nunca se deram conta disso. O capítulo 9, o profeta continua e conclui esse nosso bloco de hoje dizendo que chegou o tempo do castigo de Israel. Verso 7 ele diz isso, o dia do acerto de contas. Sim, Israel dará conta disso, por causa do seu grande pecado e da sua hostilidade. Saltando para o verso de número 10, ele coloca, e se entregaram a vergonhosa idolatria, se tornaram tão repugnantes quanto o ídolo que adoraram. E por isso o Senhor diz, eu os expulsarei de minha terra, por causa de suas maldades. Meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedecem. O povo de Israel estava agora diante do castigo, diante da sentença imutável, em função dos seus atos pecaminosos, da sua maldade, da sua perversidade, propagada por tanto e tanto tempo. Apesar de todas as tentativas do Senhor, apesar do desejo profundo do Senhor de restaurar o seu povo, tantos profetas que ele enviou, tantas oportunidades que deu ao povo de se arrependerem, o povo nunca se arrependeu, nunca buscou ao Senhor com sinceridade. Agora estão clamando, agora estão doídos, estão dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, o Senhor é o nosso Deus. Mas a verdade é que o Senhor nunca foi o Deus desse povo de Israel. Eles nunca se lembraram do Senhor, nunca o amaram, nunca o honraram, nunca foram fiéis à aliança do Senhor, a aliança que o Senhor havia estabelecido com eles. Cultivaram a própria destruição, provocaram a própria destruição. Estavam reclamando da colheita, mas não perceberam que o tempo todo estavam semeando a própria ruína. Por isso, meu alerta para você hoje é esse. Reflita sobre as sementes que você tem lançado ao longo do seu caminho, ao longo da sua vida. Muita gente passa a vida semeando vento. Depois, lá na frente, vai reclamar quando colhe tempestade. Por isso, pare e pense sobre como você tem conduzido a sua vida, em todos os aspectos. Nos aspectos, por exemplo, de devoção, como é que você tem se dedicado a buscar o Senhor? Você tem buscado ler sua Bíblia? Tem dedicado tempo de oração? Tem se dedicado a conhecer o Senhor? Será que lá na frente dá para você reclamar quando tudo estiver desmoronando, se em momento algum você se dedicou e buscou e desejou de fato conhecer ao Senhor? Será que dá para reclamar lá na frente, quando as consequências dos seus pecados começarem a chegar, as contas começarem a cair e a fatura for alta para ser paga, sem que hoje você reflita sobre os pecados constantes e persistentes que você tem cometido, que você tem ignorado, que você tem feito questão de não perceber o que tem feito, ou de não refletir sobre o que você tem feito? Reflita hoje sobre as sementes que tem lançado, para que lá na frente você não tenha que se lamentar de uma colheita que seria inevitável. Afinal de contas, você mesmo tem semeado. Pense sobre isso, reflita sobre o caminho que você tem trilhado. Quem sabe hoje não é dia de arrependimento. Quem sabe hoje não é dia de recalcular a forma como você tem trilhado a sua vida e buscar sinceramente o arrependimento diante do Senhor. Clamar ao Senhor com arrependimento sincero, com coração sincero, como o texto diz aqui, que o povo de Israel nunca foi capaz de fazer. Talvez hoje o Senhor esteja te dando essa oportunidade de refletir, de se arrepender, de se voltar dos seus maus caminhos e de passar a semear boas sementes, para que, quem sabe, você possa de fato colher bons frutos lá na frente. Que Deus abençoe você, a sua família. Clica na setinha e compartilha essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Manda para um amigo, manda para um familiar. Se você quer ajuda, precisa de ajuda para refletir sobre essa jornada da vida, manda mensagem, manda um alô aí que a gente conversa. Quem sabe eu posso te ajudar a pensar sobre a jornada que você tem trilhado na sua vida e te ajudar a pensar sobre essas sementes boas, essas sementes melhores que você possa semear ao longo da sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã.